Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática e nós continuaremos a trabalhar aqui a trigonometria no triângulo retângulo, falando sobre as razões trigonométricas, mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a tal existente tabela das razões trigonométricas, os valores das razões trigonométricas. Não esqueçam ao final da videoaula de fazer a leitura lá no livro das páginas 187 e 188 e realizar os exercícios 3, 5 e 7 das páginas 190 e 191. Então, agora vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Então, para a gente começar a relembrar aqui as razões trigonométricas, eu acredito que vocês já estejam aí bem carecas de saber quais são elas. Então, são 3 as razões que nós já estudamos, que vocês já estão aí vendo há algum tempinho, que é a razão seno, a razão cosseno e a razão tangente. Então, vamos escrevê-las aqui cada uma. A razão seno, pessoal, então o seno de um ângulo sempre será cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembrando sempre que tem um ângulo em questão, então é o seno de um determinado ângulo, que assim nós analisamos qual será o cateto oposto, e assim varia, né, quem é o oposto, quem é o adjacente. Então, por isso, sempre um ângulo em questão. A próxima razão, que é a cosseno de um ângulo, sempre será a razão entre qual cateto? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E, por fim, a tangente é a razão entre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Estão aí as 3 razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, as 3 que nós estamos estudando, pessoal. Mas nessa aula de hoje, é claro, faremos exercícios para treinar tudo isso, mas nós vamos enfatizar aqui a tabela das razões trigonométricas. Então, eu já comentei com vocês que o seno, o cosseno, a tangente de qualquer ângulo, eles são valores fixos, são valores constantes. Por exemplo, vamos observar aqui nesses triângulos. Nós temos 3 triângulos diferentes, porém semelhantes, eles possuem ali ângulos congruentes. Foi demarcado o ângulo de 60 graus em cada um dos triângulos, e nós temos ali a medida do cateto adjacente ao ângulo de 60 graus e a hipotenusa. Então, nós temos que o seno de 60 graus, o cosseno de 60 graus, a tangente de 60 graus, em cada caso, é um valor constante. Por exemplo, seno de 60 graus é um número, cosseno de 60 graus, outro número, tangente de 60 graus, outro número. Assim, nós compreendemos que seno, cosseno e tangente de determinado ângulo são valores constantes, não vai variar. Por quê? Sempre teremos triângulos semelhantes e assim existe aquela tal razão de semelhança. Observem aqui nessa situação, nós faremos as razões entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Claro, é evidente, observem que toda vez que nós fazemos essa razão, independente dos triângulos serem diferentes, né? No caso, os triângulos são diferentes, com medidas de lados diferentes, mas observem que a razão sempre é a mesma. Olhem ali, a razão sempre é 0,5. Ao dividir 8,7 por 17,4, dá 0,5. O mesmo acontece para os outros triângulos, né? Então, o cateto adjacente sempre é a metade da hipotenusa, quando esse ângulo demarcado é de 60 graus. E assim a gente consegue, então, compreender que o cosseno de 60 graus sempre será 0,5, porque ao fazer a razão entre o cateto adjacente pela hipotenusa, nós estamos fazendo nada mais, nada menos que o cosseno do ângulo, que nesse caso é 60 graus. Então, nós compreendemos que o cosseno de 60 graus é igual a 0,5. Em qualquer triângulo, isso sempre vai acontecer.
desde que o ângulo demarcado seja 60 graus. Então, o cosseno de 60 graus é igual a 0,5. E assim, nós temos a tal tabela das razões trigonométricas. Aqui a prof retirou uma parte da tabela que está lá no livro de vocês, na página 187. Então, se você pegar o livro lá nessa página, você vai identificar a tabela completa, variando de 1 grau a 89 graus, os ângulos agudos, né? Então, você tem aí todos os valores para seno, cosseno e tangente. Observem a organização da tabela. Olhem lá na primeira linha, onde está o ângulo de 1 grau. Você tem ali o valor do seno de 1 grau, 0,017. O valor do cosseno de 1 grau, o valor da tangente de 1 grau e assim sucessivamente. Nós temos ali um arredondamento para 3 casas decimais nessa tabela, pessoal. Então, assim, esses valores, alguns deles são valores irracionais, que vai ter infinitas casas decimais, mas nós arredondamos aí para 3 casas para ficar mais fácil no cálculo, né, dos exercícios. Então, é justamente essa tabela que nos dá todos os valores. Agora, vocês me perguntam o seguinte, mas, prof, eu vou ter que decorar todos esses valores para resolver exercícios na prova, no vestibular, em concursos? Não, pessoal, a gente não precisa decorar todos esses valores. A tabela está aí para nos auxiliar, para nos ajudar. Nós temos que entender e lembrar de alguns ângulos, que são os chamados notáveis, que é um assunto para a próxima aula. Esse sim nós precisamos saber, conhecer, saber quem é o seno, cosseno, a tangente de alguns desses ângulos, mas nós não precisamos decorar todos eles, é quase humanamente impossível. Então, em todos os exercícios, em problemas, situações, em provas, quando for necessário você saber qual é o seno, por exemplo, de 34 graus, esse valor vai ser dado na questão. Você não precisa lembrar quanto é o seno de 34 graus, que está ali arredondado em 0,559. Então, não se preocupem quanto a isso. A gente não precisa decorar tudo isso. A gente não precisa, né, gravar todos esses valores. Apenas de alguns ângulos que serão explicados na próxima aula. Combinado? Vamos para frente. Outra forma também de descobrirmos as razões trigonométricas, pessoal, é utilizando a calculadora, essa calculadora que está exemplificada aí na imagem. Então, esse tipo de calculadora também calcula o valor do seno, cosseno e tangente. Observem ali que está até, aumentou, né, ali a imagem para que vocês identifiquem ali. Sin seria o seno, cos, cosseno e tan de tangente. Então, você clica em cima dessa tecla e digita o ângulo que você quer. Então, por exemplo, eu quero calcular o cosseno de 47 graus. Então, você vai clicar na calculadora em cos ali, né? E digita o ângulo que você quer e aperta o igual, vai sair o valor do seu ângulo. Então, se você tiver uma calculadora para desenvolver exercícios, vamos imaginar uma situação hipotética. Numa prova, você pode utilizar esse tipo de calculadora. Então, você vai poder calcular o seno, cosseno e a tangente de qualquer ângulo fazendo esse processo, clicando em cima da tecla ali que você quer, se é seno, se é cosseno e tangente, e digitando o valor do seu ângulo que vai aparecer o resultado dele, o valor desse seno, desse cosseno, dessa tangente. E observem aqui, quando você está resolvendo na calculadora, vamos supor, você queria descobrir a tangente de 60 graus. Então, você digita na calculadora, vai aparecer no visor esse número aí, 1,7320508008. E nós não vamos utilizar todas essas casas decimais, então nós vamos fazer um arredondamento, seja para 2 casas, para 1, para 3, dependendo da situação. Então, aqui vale relembrar, nós já trabalhamos isso bem no comecinho do ano, relembramos, na verdade, o arredondamento de casas decimais. Então, observem aqui, se a gente vai arredondar para a primeira casa decimal, você sempre vai olhar para a próxima, para a segunda.
Se a próxima casa decimal for o número 5 ou maior, a gente sempre arredonda para mais, né? Se for um número 4 ou menor, nós arredondamos para menos, nós dizemos assim, permanece o mesmo valor. Então, observem aqui como ficou o arredondamento em 3 casas. Nós olharíamos para a quarta casa, que no caso ali é 0. O 0 é um número menor que 5. Então, nós arredondamos para menos. Como assim? Então, permanece sendo 2. Então, nós arredondamos a tangente de 60 graus em 1,732, ok, pessoal? Então, é o seguinte, essa foi a parte 1 da nossa aula de hoje. Para que não fique muito extensa, nós vamos dividir em 2 partes. Nesse momento, você pode tomar uma água, espairecer um pouco a cabeça, mas sem enrolação. Não fiquem aí perdendo muito tempo. Vão tomar uma água, ir ao banheiro, dar uma relaxada rápida e depois vocês voltem para assistir a parte 2, a continuação dessa nossa aula de hoje, tá bom, pessoal? Espero vocês. Até daqui a pouco.